Nós conseguimos chegar até aqui, né? Aí eu chamei meus 2 filhos para poder vir comigo. Falei, gente, sei que a hora já está avançada, mas eu quero ir no sul, então vou esperar mais um pouquinho. Aí esperei, o Gabriel chegou quase agora, pai, quero tomar um banho, eu quero ir. Falei, não, então você vai comigo, em nome de Jesus. Né? Então, eu falei, eu já estava olhando a hora, e o Uber, a gente pede o Uber, aí um cancelou, eu falei, Jesus, a hora já. Então eu estou, você já fez a vontade, mas e eu vou? Amém. Amém? Queridos, fique tempo. Vamos abrir a palavra do Senhor. Eu vou pegar só o texto como base, porque a gente, nossa palavra de Deus, ela tem que ter base, né? E eu queria convidar vocês para abrir no livro de 2 Samuel, no capítulo 17. 2 Samuel. Perdão, não, é 1 Samuel. É 1 Samuel, não é 2 Samuel, não. 1 Samuel. Mas é 1 Samuel 17. Isso. 1 Samuel. Vamos ler, irmãos. Vamos ler um versículo e os amados me ajudam com o segundo. Amém? Assim por diante. Os filisteus se ajuntaram ao Raiate para a guerra em Socó, e estava em Judá, acompanhando eles em Socó, em Azecá, a um termo de Dami. Porém, Saul e seu homem de Israel se ajuntaram e acamparam na margem de Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda de Dalém, e os israelitas estavam do outro monte, da banda de Daquém, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gá, que tinha altura 6 roupas de rival. E trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas, e era o pescoço uma couraça de 50.000 ciclos de bronze. Trazia veredas de bronze por cima dos seus pés, e um escudo de bronze entre seus ombros. E a haste da sua lança era como um eixo de tecelã. O ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro, diante dele ia também o seu escudeiro. Parou e falou às companhias de Israel e disse: para que saireis ao ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei entre nós homens saídos a mim. Irmão, até aqui. Os irmãos podem se assentar. Amados em Cristo, nós conhecemos muito bem essa passagem, porque nós já até ouvimos em muitos lugares, muitos pregadores pregando sobre essa batalha, até os próprios desenhos mostravam a diferença entre os dois. Mas antes de eu falar isso, eu queria dizer que na quarta-feira eu saí daqui muito feliz, eu saí daqui muito alegre com a mensagem que nosso pastor nos trouxe ontem, aqui, na quarta-feira de estudo aqui, e eu fiquei praticamente a semana de quinta-feira até hoje remoendo um pouco aquela palavra, e a gente fica pensativo, porque quando a palavra ela vem no nosso encontro, ela nos traz efeito. Aleluia! E a gente vê que os dons do Espírito, meu pastor, realmente foi tudo que o senhor falou aqui. É verdade. E a gente sabe que para a gente conseguir isso, a gente tem que colocar em prática.
conseguir vencer as guerras, não é só com conhecimento. Nós temos que ter também a parte que nos cabe, que é fazer as coisas do dom do Espírito, que a base que o nosso pastor trouxe no estudo foi o amor. O amor, ele é perfeito, ele é longuinho. Então, todo esse apetrecho que tem na palavra de Deus para nossas vidas é para nos causar efeito. Senão, a palavra de Deus ele volta vazia e a palavra do Senhor. E o pastor disse que a palavra do Senhor não volta vazia mediante lançada. Em alguma situação ela é causada. E eu fiquei muito feliz com aquela palavra, porque aquela palavra veio ao encontro, porque nós precisamos descer a cada dia. Nós precisamos aprender a cada dia. Então, meu pastor foi muito feliz com aquela palavra. Fiquei muito feliz, saí daqui satisfeito. Apesar de eu estar um pouco sonolento, por causa do medicamento que eu havia tomado, e chegou na hora do culto, o remédio me deu uma sonolência terrível. E naquela sonolência eu fui para casa até dormindo. E eu não jantei com a minha esposa, eu não jantei, bati na cama e graças a Deus hoje eu amanheci bem melhor. E eu fui para o meu trabalho hoje, tranquilo, acordei cedo, e Deus bradou na terra, Deus abençoou lá. E aí eu falei, Senhor, mediante a palavra que o meu pastor me trouxe, e mediante a palavra que nós precisamos ouvir, qual é a palavra para hoje? E eu falei, Senhor, aí o Senhor foi me deu nesse livro aqui. Quando a adversidade bate a nossa porta, que tipo de homem que nós somos? Que tipo de mulher nós somos é quando a adversidade bate a nossa porta. Aí tem um diferenciado, que é o dom. O dom do amor. Será que eu tenho verdadeiramente o dom do amor? Será que realmente eu tenho o dom de praticar o que é o amor? Aí o pastor falou que praticar o amor para quem é bondoso, tudo não é muito bom. Eu quero ver praticar para quem te mate, te bate, que te fere. Aí eu quero ver se você tem o dom do amor. Mas aqui o texto está dizendo que Saul, ele estava tranquilo, ele estava em paz, estava tudo perfeitamente, Deus estava dando vitória, Deus estava abençoando. Só que quando nós começamos a tomar atitudes erradas, as lutas vêm também. Os problemas também surgem por causa da consequência dos nossos erros. Essa é a realidade. Então, quando eu começo a fazer coisas que desagradam o Senhor também permite que o gigante se levanta. Mas agora não é porque quem pecou, quem deixou de pecar, é porque eu pequei e agora o Senhor quer me punir. E o Senhor quis punir Israel naquela época como? Precisamos suceder Saul no seu trono. Precisamos suceder Saul no seu reinado. Porque Deus agora já havia escolhido para ele um rei. Só que agora Deus precisava mostrar quem era esse novo rei. E a gente só conhece um verdadeiro líder é quando vem a dificuldade. A gente só conhece o verdadeiro homem de Deus quando vem a dificuldade. Como você faz para se levantar dessa situação? É assim que acontece. Então, ali aquele gigante foi só um empecilho para Deus operar o milagre que ele precisava mostrar, para quem ele queria mostrar quem era com ele e quem não era com ele. Porque nós entendemos que Saul era um homem de guerra. Nós entendemos que Saul era um homem de peleja. Nós entendemos que Saul era um camarada que entendia de guerra. E já tinha vencido tantas outras. Já tinha vencido tantos outros inimigos. E muitas das vezes também nós. Quantas batalhas também nós já vencemos? Quantas orações, quantas vezes, quantos já não fizemos também? Mas o tempo vai nos dizer que Saul começa a tomar decisões erradas. As atitudes de Saul agora estão sendo diferenciadas porque agora ele só está pensando em si. Agora ele está pensando só na sua coroa, agora ele só está pensando no seu reinado, e ele agora acha que não precisa mais de Deus. Então Deus deu uma ordem para ele executar. Olha, eu quero que você mate os amalequitas e não quero que você pegue de nada de lá. E Saul faz o quê? Não faz o que Deus mandou. Aí vem, me diz para o profeta Samuel, dizendo que queria fazer sacrifício. Aí o Senhor, eu quero que você me diga uma coisa, Saul. É melhor obedecer do que sacrificar.
gente passa a sofrer pelas nossas adversidades, pelos nossos próprios problemas. Aí a Bíblia vai me dizer do que se queixa o homem dos seus próprios pecados. Aquilo que o homem plantar, isso também o ceifará. Então, quando esse homem tenebroso, como descreve a Bíblia aqui, pelo seu tamanho, pela sua altura, pela sua estatura, pelas suas ferramentas, né, pastor? A gente que trabalha com ferramenta, a gente sabe que tem uma ferramenta preparada, sabe? A gente sabe que é um bom martelo, a gente sabe que é uma boa marreta. Então agora imagine uma boa lança na mão de um cara que sabe trabalhar. Imagine uma marreta, um ponteiro na mão de um camarada que sabe trabalhar. É extraordinário. As ferramentas na mão de quem sabe trabalhar. Então eles forjaram uma lança, eles forjaram uma espada à altura daquele homem que estava ali. E quando ele se pronunciou, e quando ele começou a se colocar, porventura aí não há um homem que possa me enfrentar, não tinha realmente. Fisicamente, não. Humanamente, não. E até Saul, que entendia de luta, deu ruim. Por quê? Porque ele sabia que o Espírito de Deus não estava mais com ele. Porque Samuel já tinha feito isso, falado isso para ele. O problema do pessoa achar é porque Deus é tão misericordioso, Deus é tão bondoso, que antes de fazer ele fala. Aleluia a Deus. É verdade. Deus não deixa ninguém ficar enganado. Você não entra na prova do pastor se você não Deus não te avisar primeiro. Se fizer isso, missionário vai pagar o preço. Se você fizer isso, vai dar errado. Vai dar ruim. Como ele não obedeceu a voz de Deus, deu ruim. Aí a primeira coisa que veio, os demônios atormentar a vida dele. Quantos crentes estão sendo atormentados por demônios? Demônio entrando dentro da casa, demônio entrando dentro da família, demônio entrando no casamento, demônio entrando em tudo quanto é lugar, porque o espírito atormentador está nos rondando. Deus permite que o espírito zombeteiro, que fica zombando de nós, entra. Aí tem que fazer o quê? Tem que chamar o quê? Tem que chamar a irmã missionária. Tem que chamar o pastor Antônio. Vamos orar porque vai ser capiroto sair para. Não, mas não sai, ele só acalma. Aquele espírito não saía de Saul. Aí constantemente tinha que estar chamando o artista Davi para tocar e acalmar aquele espírito, porque ele estava possesso de demônio. Então é necessário nós tomarmos posição de homem e de mulher de Deus e fazer o que Deus manda, para que esse espírito zombeteiro, esse espírito mundano, não venha a bagunçar a nossa vida, não venha a bagunçar nossa família. Esse espírito que vivia atormentando, ele uma hora estava bom, uma hora ele está ruim, uma hora ele está bom, uma hora ele está ruim. Que espírito mau é esse? Não é verdade, meu pastor? Uma hora ele está bom, uma hora está firme, uma hora ele está aprumado, uma hora está torto. Porque isso é um espírito mau. Um espírito que não deixa você ser frequentante, não deixa você ser reto, não deixa você ser puro, não deixa você ser verdadeiro, faz você ser enganador. E ontem o nosso pastor estava falando, o crente tem que ser correto. Se eu errava, agora em nome de Jesus eu não posso errar mais. Se eu pecava, agora em nome de Jesus eu não posso pecar mais. Porque agora eu tenho um dom do Espírito, eu tenho um dom do amor, eu não posso prejudicar meu irmão. Eu não posso planificar, não posso defraudar meu irmão. Quando nós entendemos que o Espírito de Deus ele nos traz esta segurança, ele vai ser como Davi. Gigante para ele é gatinho, leão para ele é gatinho, urso para ele é leãozinho de pelúcia. Por quê? Porque ele está cheio do Espírito Santo, e uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele é transformado, modificado pelo poder do Espírito. E ele se torna inabalável. Não tem urso, não tem leão que faça ele ser assustado. E ele ainda diz mais, o Davi é abusado. Me diz quem é este incircunciso que ousa a todo tempo afrontar o Deus dos exércitos. Ele não chama, eu estou chamando de gigante, mas Davi, se você ler de Gênesis, Apocalipse, Davi em momento nenhum chama gigante de gigante. Ele fala incircunciso. Quem
Tem homem aqui não? Aleluia. Meu Deus. Aí um vira para o outro. Será que ele não está vendo o tamanho desse cara não? Será que ele não está vendo o tamanho desse demônio não? Meu Deus. Mas o que está com ele é maior do que está lá fora, gente. O que está em nós é maior do que está no mundo. Glória a Deus. É verdade. Mas a nossa visão ótica nos engana. Porque a minha visão ótica, quando eu estou na presença de Deus, eu consigo enxergar quilômetros. Eu enxergo como águia. Mas quando eu não estou na presença de Deus, você só enxerga aquilo que o seu inimigo quer ver. Aleluia. Não se importa com a vida dos outros, não se importa com a vida de ninguém. Você só pensa no seu bem-estar, e isso é uma pessoa que só pensa em si. Isso é uma pessoa sem Deus. Mas quando você é cheio do Espírito Santo, você se compadece do problema dos outros. Aleluia. Essa luta não é minha, mas eu vou entrar na luta. Ele não tinha nada que Davi, não tinha nada que se meter na luta, só porque ele não era nem guerreiro. Meu Deus. A realidade, Davi era simplesmente um pastor de ovelha. E estava fazendo a serviço do seu pai, levar uns queijos, levar uns docinhos para o rei. Era só Davi, só estava ali para agradar. Agradar o seu pai, porque foi ordem do seu pai. O seu pai disse para ele: pega esses mantimentos aqui e leva lá no acampamento dos seus irmãos. A briga não era de Davi. A luta não era de Davi. É verdade ou não é verdade, meus irmãos? A luta não era dele, mas quando ele viu adiante dele um cara cheio do Espírito Santo, essa luta não é minha, mas eu, a partir de hoje agora é. Opa! Mudou o quadro aqui, a situação que é outra. Eu não posso ver minha irmã passando por isso, eu vou ajudar em oração. Aí tem muitos desavisados aí que ainda faz o seguinte: é problema com Deus, é Deus, eu vou orar não. Meu Deus. Crente frouxo. Meu Deus. O crente que não ora pelos outros porque com medo de entrar na prova, meu irmão, não é crente não. Para mim não é. O crente, meu irmão, se for Deus, Deus trata. Se for com Jesus, Jesus resolve. Entendeu? Mas se for Tiago, vai sair. Mas eu tenho que interceder. Eu provo na Bíblia que você tem que interceder. Abraão estava tranquilo, a sua vida estava estabilizada, ele em comunhão com Deus, ele conversando com Deus, Deus vinha na sua casa, sentava na sua tenda. Aí quando um dia desse, o Senhor vai e desce falando com Abraão e diz assim: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Eu vou acabar com essa cidade. Aí, na mesma hora, Abraão, quem mora lá? Quem é que está morando lá em Sodoma? Quem é que está morando lá, meu filho? Meu sobrinho Ló. Ele na mesma hora: mas Senhor, digamos que se porventura, se tiver uns 100 lá, que... Abraão, se tiver pelo menos 100 justos lá, eu falo para o Senhor, não destrua. Já viu que 100 não tinha, né? E se tiver 50, Senhor? Se tiver 50, também não. Aí ele foi descendo, o número foi descendo. Eu vou zerar então para a gente poder ganhar tempo. Na verdade não tinha um justo naquela cidade, mas tinha Ló. Senhor sábio, onisciente, onipresente, onipotente, que é o nosso Deus, já sei, né? É o seu sobrinho que você está pedindo por ele, né? Então fala o seguinte: eu vou destruir a cidade, mas eu tiro eles para você. Está entendendo o poder da oração, crente? Está entendendo o poder de uma oração? Se você orar pelo seu sobrinho, ele pode ser liberto. Se você orar para um filho, vai ser liberto. Se você orar pelo seu marido, vai ser liberto. Então temos que entender qual é a forma que nós nos colocamos diante de Deus. Qual é a intimidade que você tem com o papai? Porque Abraão tinha intimidade com o papai do céu, desceu para comer na tenda dele. Papai tinha intimidade para chegar na casa dele e falar: você vai ter um filho. Aí ele ainda briga com o Senhor: como é que o Senhor vai me dar filho? Se você ler Gênesis capítulo 15, você vai ver Abraão se queixando com ele. Senhor, deverá eu que eu tivesse tempo, como é que eu vou ter filho? Eu já estou com 99 anos de idade, como é que eu vou ser pai, Senhor? A minha esposa já está com 100 anos, Sara está com 100 anos, como é que ela vai dar luz ao filho? Opa, quem está falando aqui sou eu, rapaz. No tempo determinado ela vai dar luz e acabou.
E eu desconcertado, ele vai falar comigo, sabe quando? Nunca. Crente desconcertado, Deus não conversa, Deus bate-bate. Ele vai fazer o quebrar o cara até ele se converter. Mas a palavra dele vai se cumprir. Mas a palavra dele vai se cumprir. E é tudo que nós estamos vendo, é o cumprimento da palavra. Não é para ninguém ficar assustado. Guerra, ele falou que tinha guerra aqui. No mundo tereis aflição, pode ser, o mundo está tendo aflição, mas o justo viverá da fé. Aleluia. Teve a pandemia, eu não morri de fome. Muita gente ficou sem trabalho, eu não fiquei sem trabalho. Glória a Deus. Por quê? Porque Deus cuida dos seus. Aleluia, Jesus. Deus, quando tem um tratado, não se preocupe. Os gigantes existem para ser vencidos. Os obstáculos existem para ser vencidos. Os obstáculos existem para você ser um vencedor. Sabe, irmãos? Eu estava imaginando, naquele tempo, hoje a gente não vê mais porque as máquinas tomaram conta. Mas se a gente fosse ver uma moeda, essa é forte. Se a gente fosse ver uma moeda, ela era um pedaço de pau com uma roda de uma pedra feita de roda e um homem ou vários homens empurrando ela em círculo. E dentro desse círculo tinha uma varinha, e quando aquela pedra gigante era passada por cima, processando as uvas, a uva, para ser esse vinho, ela precisa ser amassada. A gente vai no mercado, compra um saquinho de azeitona, mas aquela azeitona, se ela passar na prensa, ela vira azeite. Mas o processo de uma azeitona para virar um azeite, querido, tem que passar pela moenda. E passar pela moenda é doloroso. O processo de passar pela moenda é doloroso. Imagine eu e você agora dentro daquela moenda. Aí Jesus passa com o rolo para cá. Ei, meu Deus. Aí Jesus ele passa de novo. Não, ainda precisa extrair mais alguma coisa de pau. Aí aquela pedra, alguém me amassa mais um pouquinho, mas eu não aguento mais. Não, mas vou passar de novo. Sabe por quê? Porque quanto mais ele for processado, mais valioso ele vai se tornar. O processo é doloroso, mas vai se tornar algo valioso. E a gente quer se tornar algo valioso, pastor, sem se passar pelo processo. As pessoas querem se tornar famosas, mas não querem passar no processo. Querem seu nome no outdoor, mas não querem passar no processo. Processo ninguém quer, mas vai passar processo, não quero não. Já estou cheio de prova. E a prova aqui é esse incircunciso, de mais de 3 metros de altura, a lança com mais de 2 metros. Se a gente for dividir isso aqui pelas medidas de hoje, rapaz, hoje pela matrena hoje, você vai entender o tamanho da lança desse homem. Então quando ele levantava aqui, que ele jogava aqui, ó, era certeiro. Não sei se você conhece o Salmo 91, mas ele me falou dessa seta. Ela não te atingirá. Aleluia, Deus. Praga nenhuma chegará à sua tenda. Porque ele dará a ordem dos teus anjos para que você não tropece nem que o pé em pedra. Aleluia. O crente tem que estar resguardado no Salmo 91. A sombra do onipotente, sabe o que é a sombra do onipotente? Sabe o que é a sombra do onipotente? Vocês sabem o que é a sombra do onipotente? É a sombra de Deus. Imagine só eu e você agora na sombra do Senhor. O Senhor está na frente do sol assim, ó, e você está descansando na sombra dele. Isso é para poucos, tá? Não é todos que têm essa intimidade. Muitos são chamados, poucos somos escolhidos. Digo para vocês, Jesus tinha
E esse um se chamava João. Pedro só trazia problema, Pedro tinha suas dificuldades, mas quando Jesus queria alguém para conversar, esse alguém era João. Aleluia. Por isso que eu vejo que todos os discípulos tiveram morte dolorosa, meu pastor. Mas João foi o único profeta, o único que morreu de velhice. Os outros morreram decapitados, de cabeça para baixo, com galão de óleo fervendo, cabeça cortada, apedrejado. Mas João, meu Deus. Aleluia. João viveu até não aguentar mais. Tentaram matar ele, jogaram ele no óleo fervendo, mas não viveu. E ainda é imortal. Mortal esse homem, não tem como matar ele. Se eu fizer mais alguma coisa, ele vai se tornar um mártir. Então vamos esconder ele na ilha. E lá nas ilhas, o Senhor deu a ele as revelações dos acontecimentos dos dias atuais de hoje. João, nas suas visões, ele teve, eu estou falando, irmão, é que Deus está me levando na particularidade. É que Deus está me levando na particularidade, mostrando para vocês o que é ser um homem, tem particularidade com ele, tem privilégios. Bom, mas Pedro não tinha? Tinha. Mas Tiago não tinha? Claro que tinha. Mas João ele sentava. Quando ele estava cansado, ele era o único apóstolo que deixava o mestre descansar. Não perturbe o mestre. E em todas as ocasiões, João sempre estava com ele. Em todos os momentos da sua vida, suas circunstâncias, João estava presente. Algumas histórias Tiago sai, algumas Pedro sai, mas João eu sempre vejo presente. Você tem sido presente na casa de Deus? Você tem sido fiel a Cristo, assim como João foi? Aleluia! Meu Deus! E ele diz lá, e na própria carta de João, ele diz: seja fiel até a morte, e herdará a coroa da vida. Não é o livro de Apocalipse. Por isso que João mandou ele ser fiel até a morte. Manda para mim você ser fiel, porque ele foi fiel, ele estava com o mestre até o momento da sua crucificação, ele estava no momento da sua ressurreição, ele estava presente no momento que Cristo subiu. E você está presente com Cristo ainda? Você está com Cristo? Você é fiel a Cristo? Você é capaz de morrer por Cristo? Você é capaz de viver por Cristo? Porque falar, irmão, todo mundo fala. João viveu isso. Falar, eu falo, tu fala, nós falamos, vós falar, e eles falarão. Mas João, eu afirmo, ele foi fiel até o fim. E quem for fiel, é a palavra que Deus diz. E quem for fiel até o fim vai o quê? Vai herdar a coroa da vida. Vai viver. Agora, queridos, nós estamos aqui no texto-chave. E neste texto aqui, nós vamos entender que a batalha estava traçada. E não tinha agora como recuar. O desafio, pastor, foi lançado. O homem agora tem um homem para lutar com ele. E como é que a gente faz agora? E aí? Então Saul ele começa a gente de estratégia humana. Ó, o cara que venceu não paga imposto. Vou ver se alguém se habilita. Ó, o senhor não precisa pagar mais imposto, vai ter tudo bom. Que outro? Vai casar com a minha filha também. Além de não pagar mais imposto, vai ter minha filha, vai ter uma série de regalias. Quem se habilita? Ninguém se habilitou. Quando é esmola demais, o santo desconfia, meu irmão. Ninguém. Mas um ruivinho, pequenininho, de 17 anos, ouve essa história e pergunta para o seu irmão: o que o rei dará ao homem que matar o incircunciso lá? O irmão dele ficou bravinho, se a gente deu o quê? O irmão dele chamou a atenção dele. Aí ele vai e pergunta quem responde. Joabe responde: o homem que vencer aquele cara que está lá vai casar com a filha do rei, não vai pagar imposto, não vai pagar tributo. E eu ia te
recompensa. Davi ia lutar com eles de graça, sem nada. Mas já que tinha recompensa, por que não aproveitar? Ele aproveitou a ocasião e disse: ó rei, não turve o seu coração, porque eu vou lutar com ele. Porque tem bom, irmão, o demônio se manifestou, mas ninguém se apropriou para lutar com ele. E o rei está ainda também. Aí o chefe general Abner vai e diz assim: ué, mas esse garotinho. Aí o rei responde para ele: alguém se habilitou? Alguém se manifestou aqui? Então, se ninguém manifestou, deixa o garoto. Pelo menos ele vai tentar. Coisa que vocês, barbudos, lutadores de guerra, não se manifestaram. Mas o menino vai. Então, deixa o menino. Então, faça o seguinte: leva a minha armadura, leva meu colete, leva a minha. Quando Davi começa a colocar, vamos entender esse texto, esse mistério. Quando Davi coloca a roupa de Saul, fica pesado, ele fica desavançado ali dentro. Ele não consegue nem dar um passo para a direita, nem consegue dar, porque a armadura é pesada para ele. Por ele ser um menino sem experiência de lutar com roupa de guerra. Porque aquela ali não é a roupa dele. Então não adianta você pegar a veste que não é tua, para ter outra veste que não te pertence. Não adianta achando que vai colocar a veste que ainda não passou. Não adianta, não adianta. Deus conhece o coração. Pode se vestir, mas Deus conhece. Davi entende que tu paga a roupa ali, mas ele não podia. Meu rei, eu já tenho tudo o que preciso. Um forte sim. Somente. Glória a Deus. Não, rapaz, mas deixa eu contar uma história para o senhor aqui. É que o senhor não está entendendo, eu tenho uma história. Talvez vocês não viram, talvez vocês não entenderam, mas eu tenho uma história, sabe por quê? Deixa eu contar isso aqui para o senhor, agora só vai entender um pouco. Porque quando eu estava apacentando as ovelhas do meu pai, veio um urso, abandonou umas ovelhas minhas, e eu fui lá e matei o urso com as minhas próprias mãos, e livrei a ovelhinha e trouxe ela sã e salva. E depois, um pouco mais à frente, ó rei, eu também matei um leão com minhas próprias mãos. O rei faz o que, bom? Vejo que Deus é com ele. Aleluia. Glória a Deus. Quando Deus é com você, meu irmão, se preocupe. Aleluia. Ele pode até falar, pode até tentar te amedrontar. Ele diz assim, ó, o gigante diz assim para ele: porventura sou eu com um cachorro para você vir com pedra e pau para cima de mim? Você está vendo que eu tenho na mão espada, eu tenho lança, aí você está achando que eu sou um cão. Está achando que eu sou um bom animal? Ele diz: olha, você vem realmente com espada, com escudo, com lança, mas eu vou até você no nome do Senhor dos Exércitos. E Ele vai te entregar nas minhas mãos. Aleluia, Deus. E todos saberão que existe Deus em Israel. Aleluia. Glória. Hoje o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. Davi se abaixa e pega 5 pedras lisas no ribeiro, porque nós vemos aqui que havia um ribeiro separando as duas tribos, a tribo de Israel e os filisteus. Davi, ele desce e escolhe 5 pedras lisas. Ele escolhe, eu posso assim dizer, que ele escolhe uma pedra chamada pedra angular. Ele escolhe aquela pedra, coloca no seu alforje e começa: Espírito Santo. E começa: Espírito Santo. Deus dá vitória. Deus dá vitória e larga a pedra. Aquela pedra, irmão, ele não mata um gigante. Muitos dizem que a pedra matou um gigante, não foi a pedra. Aquela pedra saiu com tanta força que pegou no meio cinto da testa de Golias. E ele, na mesma hora, ele só desmaia. E Davi corre, pega a espada que mal ele consegue levantar, levanta e corta a cabeça
exalta o nome do Senhor. Aleluia a Deus. Prepararam uma arma para você, Meu Deus. mas essa arma não te servirá Aleluia. para te matar, Glória. mas servirá para Deus te dar vitória. Aleluia, Jesus. Essa arma preparada do diabo para te atingir, para te afetar, para tirar a sua paz, para tirar a sua alegria, essa mesma arma servirá para Deus. Aleluia a Deus. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais e além daquilo que pedimos e nós pensamos. É verdade. E o poder de Deus, agora todo mundo vibra com o quê? Com a vitória de Davi. Mas os problemas de Davi, irmão, só está começando. Não pensa que você matou o gigante, que está a vitória da opa, acabou a luta. Acabou não. Sabe por quê? Depois de vencer o gigante, vem as perseguições. Vem outros obstáculos, que aí vai ficar para outra mensagem. Vem para outros termos, porque agora eu venci esse gigante. Eu consegui vencer em nome de Jesus, no nome do Senhor dos Exércitos, eu consegui vencer. Aleluia, Jesus. Mas essa luta foi ganha, mas a batalha ainda não terminou. Ganhamos essa luta, mas a batalha ainda continua, até Jesus voltar. Amém. Glória a Deus. Enquanto Jesus não voltar, aleluia, a batalha será constante. E os que forem fiel, né, meu pastor? E os que forem fiel até a morte, porque, meu irmão, se daqui para lá você se desviar, perdeu a bênção. É para aqueles que ficarem e permanecer até o fim. Firme, constante, abundante na presença de Deus. Aleluia. É isso que Deus espera que nós ficamos. A mensagem aqui não é só questão de vencer guerras. Não é só vencer guerra. Vencer guerra você vence com estratégia, com inteligência. Mas ficar firme na presença de Deus é fazer o que está escrito aqui. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, e teres o cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje eu, o Senhor, te ordeno, eu farei que todas essas bênçãos te alcancem. Bendito será você entrando, bendito será você saindo, bendito será o fruto da sua macendeira, bendito será o fruto dos seus gados, dos seus animais, do seu trabalho. Quando colocares as mãos, tudo que você colocar a mão, abençoado será, e tudo irá bem, porque eu ouvi a voz do Senhor e guardei no meu coração. Aleluia, Jesus. E quando eu faço isso, também tem um salmo primeiro, cujo dará o fruto na estação própria. Aquele que fica ali plantado junto ao ribeiro de água, aquele que aqui é um ribeiro de água. Aqui é um ribeiro de água. Então, se eu estiver enraizado aqui, se eu estiver aqui ouvindo os mandamentos da igreja, o mandamento do meu pastor, o mandamento do Senhor Jesus Cristo, imitando Cristo, sendo imitadores do Senhor Jesus Cristo, eu e a minha casa nós serviremos o Senhor como diz Jesus. Aleluia a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E não vai ter Satanás, certo, irmão, que vai impedir a sua bênção de chegar. O único ser humano que pode impedir de alguma coisa na minha vida, esse alguém sabe quem é? Sou eu mesmo. Chega na frente do espelho e aponta para o espelho e diz: o culpado da minha vida não dá certo é você. Aí começa a falar para ele, olha para o espelho e começa a conversar com ele, conversa consigo mesmo. Porque na Bíblia é escrito: examine o homem a si mesmo. Não está escrito? O pastor não disse se eu tenho que tomar Santa Ceia ou não, diz. O senhor me obriga a tomar Santa Ceia? A senhora me obriga a tomar Santa Ceia? Mas quem impede que eu mesmo não tome Santa Ceia? Sou eu mesmo. É só você se olhar no espelho e dizer assim: você é o culpado de uma minha vida não dar certo. Porque você é inconstante, você não é firme, você é como uma folha, como diz lá no livro 1 de Salmo, como uma folha seca que o vento espalha. Hoje você está aqui, amanhã você está lá, você não tem paradeiro, não tem firmeza. Como é que Deus vai te abençoar? Como é que eu vou ganhar estrutura? Como é que eu vou ganhar raiz? Se a raiz não está sólida, não está firme. Hoje eu estou aqui no pastor Antônio, amanhã eu estou lá no pastor fulano, amanhã, sexta-feira, eu estou no pastor Ciclano. Não, eu tenho minha base, eu tenho minha raiz.
Eu estou aqui no ribeiro de água. Aleluia. Glória a Deus. A minha árvorezinha, ela veio sequinha, ela veio madeira, mas ela encostou aqui, irmão. Aleluia, Deus. Entendeu? Eu vim cheio de fruto, não, que não dá. Já viu uma árvore cheia de fruto caminhar por aí? A minha não, irmão, ela está pesada. Mas a sequinha, folha seca, está lá. Aí ventou, pastor, está lá, mas não. Ventou, está lá. Agora, a questão da palmeira, um crente enraizado como uma palmeira, tem até um louvor que diz assim: pois faça como a palmeira quando o vento vem, ela arrasta tudo e ela vai também. Mas quando o vento passa, ela se levanta, canta a vitória. E muitas vezes encontrei na Bíblia, falando do crente em comparação, diz que ele é como uma ovelha, quando é provado não reclama não. A prova traz sempre a experiência, aumenta assim a fé do cristão. Mas quando ele pensa que está sozinho, não desesperado só pelo caminho, Jesus diz: meu filho, eu estou aqui. A tempestade em breve vai passar. Jesus guia o barco no meio do mar, e quando ele guia o barco, o crente tem vitória. Mas faça como a palmeira quando o vento vem, ele arrasta tudo e ela vai também. Mas quando o vento passa, ela se levanta, canta a vitória. E assim, então, meu irmão, nós precisamos ser como uma palmeira. Uma palmeira em meio, uma praia, né? Quando vem uma tempestade, meu irmão, ela dobra, quase encostar a folhinha no chão. Mas ela não sai do lugar. Eu não sei o que está fazendo você se dobrar, mas em nome de Jesus, não saia do lugar. Aleluia. Fique firme, fique constante, fique abundante na presença de Deus, porque Ele vai dar a vitória. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.